Para falar de saúde, maio é o mês de prevenção e combate às doenças inflamatórias intestinais. A campanha, conhecida como Maio Roxo, acontece anualmente com um alerta importante sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce e conhecimento sobre diversas doenças que têm acometido cada vez mais pessoas, principalmente os jovens. Vamos falar sobre esse assunto agora? Hora do nosso quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para você ter uma ideia, as doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o número de novos casos também vem aumentado ano após ano. São pelo menos 100 a cada 100 brasileiros sofrendo com uma dessas condições de saúde. Por isso que esse alerta é tão importante, né? Aqui no estúdio eu recebo, vou ver se eu até sei dizer, né? Que é um nomezinho difícil, é gastroenterologista, a doutora Juliana Brilhante. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui. Prazer para nós também. Claro que você que está aí do outro lado pode e deve participar do nosso quadro Só Saúde, enviando perguntas para a gente. O que é que você quer saber sobre as doenças inflamatórias intestinais? Você já teve algum tipo de inflamação no intestino? Tem algum sintoma aí que você está na dúvida? Será que é no intestino? Será que é alguma inflamação? Compartilha comigo, aproveita que tem especialista aqui na área. O Zap do Mulher Demais você já conhece, é você no MD, no 991050400. Doutora, um assunto muito importante, sobretudo nesse mês de maio, né? Mas por que os números de casos têm aumentado tanto assim, né? A gente está vendo pelo menos 100 pessoas a cada 100 mil brasileiros e isso aumentando ano após ano, né? Quais são as causas disso? De fato, Bruna, realmente a doença vem aumentando. Isso está muito relacionado aos hábitos de vida, tá? Então, a alimentação, né, com alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica, tabagismo, o próprio estresse, são doenças multifatoriais, né? Sim. E tudo isso favorece para o surgimento dessas doenças. E quais são essas doenças? As mais comuns, essas doenças inflamatórias intestinais? Pronto, nós temos a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Essas são as doenças principais, né, das doenças inflamatórias intestinais. E são doenças crônicas, doutora? São doenças crônicas, como eu disse, de caráter multifatorial, certo? Que despertam um descontrole imunológico, né, no nosso organismo e aí desencadeia os sintomas e as consequências dessas alterações. E os fatores para que essas doenças que você citou, são duas as mais comuns, Isso. né? Para que elas apareçam também, tem fator de idade, genética? Tem sim. Tem um componente genético também, certo? Habitualmente elas aparecem ali no adulto, entre 25 e 45 anos. São doenças mais raras nos extremos de idade, né? Então acaba que esses são os fatores para acontecer essas doenças. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas, né? A introdução do nosso bate-papo, até porque é um assunto bem extenso, né, doutora? Bem amplo, que requer também vários detalhes. Mas deixa eu já trazer aqui a pergunta da nossa telespectadora, deixa eu abrir, a Adriana Lucena. Ela quer saber, doutora, se catarro e sangue nas fezes, isso aí já é motivo para se preocupar. Ela fez um exame, mas já faz muito tempo. São sintomas preocupantes aí, doutora? Ela deve ser avaliada assim. Não é normal a gente ter nas fezes muco, pus ou sangue, certo? Então é algo que ela precisa recorrer a um especialista para ele investigar. Talvez ela necessite aí de uma colonoscopia, tá? Então essa é a importância. Não é normal nas fezes a gente ter esse tipo de componente. Mesmo que seja uma eventualidade, de vez em quando, já é um sinal de alerta, doutora? Sangue nas fezes é algo que chama a atenção da gente. Entendi. Certo? Muco pode acontecer. Se for isoladamente, provavelmente não vai ser nada demais. Mas se vem acontecendo com recorrência, né, associada a outros sintomas, então mais ainda é necessário que ela procure um gastroenterologista, um proctologista. Interessante ela falar sobre isso, porque quando a gente fala assim, fezes, meu Deus do céu, horrível, ninguém fala sobre esse assunto. Mas traz muitas características para a gente entender se está funcionando, né, doutora? Se o organismo está saudável, né? Exatamente. Como é que a gente pode avaliar isso, já que é tão pessoal, né? Isso. Existe uma escala que nós gastroenterologistas usamos muito, que é a escala de Bristol. Ela é baseada na consistência das fezes. Nossas fezes, elas nem devem ser tão endurecidas,
a ponto de ser como bolinhas endurecidas, né? Ou então, tipo, despedaçadas ou aquosa. As fezes, ela tem que ter uma consistência pastosa, ser de coloração marrom. Então, essa é a caracterização mais comum de fezes normais, certo? Certinho. Ainda voltando, né, a falar sobre as doenças, que é o nosso foco aqui no quadro Só Saúde de hoje, as doenças inflamatórias intestinais, sinais e sintomas, doutora, já que a nossa telespectadora citou aqui, né, catarro, presença de sangue nas fezes, quais são outros sintomas também que acendem esse alerta? Isso, exatamente. Os pacientes, eles devem estar alerta para sintomas como dor abdominal recorrente, sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal. Então, uma pessoa que sempre foi presa, né, constipada, de repente ela começa a ver a alteração daquele hábito intestinal dela, ter diarreia com frequência, isso não é comum. Emagrecimento, paciente que à noite acorda para ir ao banheiro, isso não é comum, certo? Anemia também deve ser investigada, porque podemos estar perdendo sangue pelo trato gastrointestinal. Então, são sintomas que alertam o paciente que ele deve procurar um especialista. Muito bem, sinais de alerta, né? A Elionádia, nossa telespectadora, sempre fiel, obrigada pela participação, Elionádia. Ela disse que já fez tratamento para H. pylori e refluxo, mas algumas vezes, principalmente durante os exercícios físicos, ela sente incômodo. Já fez todo o tratamento, não tem mais. A H. pylori é uma bactéria, né, É uma bactéria, doutora? mas é uma bactéria que acomete o estômago, no caso, certo? E aí, nesse caso, não tem nenhuma interferência no intestino? Não, em relação ao intestino, basicamente não. As pessoas normalmente confundem, né, doutora? Porque estão no mesmo trato ali, né, do gástrico, enfim. Quais são as diferenças que a gente pode perceber, né? Até algumas outras pessoas citaram aqui, eu tenho o estômago inchado e tudo mais. Então, sempre tem um pouquinho de confusão nesse sentido, né? Verdade. Em relação ao H. pylori, é uma bactéria que acomete a parede do estômago, né? Está relacionada a um risco maior de câncer. Mas os sintomas relacionados ao estômago vão ser aqueles sintomas, é uma dor mais alta, tá? A dor mais alta, aquela sensação de empachamento, de saciedade. Você come pouco e se sente muito cheia. Né? E os sintomas de refluxo, no caso, mais típicos, no caso, é aquela queimação que sobe, ou então aquela comida que sobe em direção à boca. Então, esses são os sintomas clássicos, doença do refluxo, ou então sintomas que a gente chama de sintomas dispépticos, que estão relacionados ao estômago, que é exatamente esse empachamento ou essa dor empontada aqui na porção mais alta do abdômen, certo? Essa questão da distensão abdominal, ela aquela sensação de barriga inchada, ela está mais relacionada ao intestino. Certinho. Certo? Mais uma dúvida, a Vanuska diz que é paciente bariátrica, doutora. Para essa parte aí da população, existem cuidados específicos com a saúde do intestino? Existe. Na verdade, quando você é um paciente bariátrico, você tem um fator de risco para desenvolver algo que a gente chama de, por exemplo, supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Porque como ela sofreu alteração anatômica do intestino dela, ela pode ter alteração do próprio hábito intestinal e favorecer a questão do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. É quando bactérias que habitualmente elas habitam o intestino grosso, elas migram para o intestino delgado, gerando sintomas. E o supercrescimento bacteriano do intestino delgado favorece também intolerâncias alimentares secundárias. Então, você pode ter intolerâncias alimentares que foram decorrentes desse supercrescimento bacteriano, e esse supercrescimento bacteriano, ele pode ter causas, como, um exemplo, uma cirurgia bariátrica no passado. Entendi. A gente vai continuar falando sobre esse assunto já no próximo bloco, tá? Você vai mandando mensagens pra gente. Eu tô vendo todo mundo aqui no nosso WhatsApp e a gente vai trazendo também para nossa especialista, para nossa doutora de hoje aqui, falando sobre as doenças inflamatórias intestinais. Vai mandando sua mensagem pra gente, daqui a pouquinho a gente retoma aqui, tá certo, doutora? Inclusive falando sobre diagnóstico, sobre formas de tratamento, tudo isso que é importante também. Volto já, tá certo? Combinado, então.